A gente sabe, né? O sol não brilha o tempo todo e o vento, bom, ele tem seus dias. Então, como é que a gente pode contar com eles para abastecer o nosso mundo? A resposta, e isso é o mais interessante, não é tentar controlar a natureza. É outra coisa. É tornar nossas fontes de energia muito mais inteligentes. E é exatamente nessa fusão entre energia renovável e automação de ponta que a gente vai mergulhar agora. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa nessa corrida global por energia limpa, depois vamos direto para o maior obstáculo que existe, a tal da intermitência. Aí a gente descobre como a automação entra como a grande solução, com direito a um exemplo prático bem impressionante. E no final a gente projeta tudo isso para o futuro da nossa rede elétrica. Vamos lá? Bom, para começar, o momento que a gente vive é crucial. A necessidade de deixar os combustíveis fósseis para trás e de lutar contra as mudanças climáticas nunca foi tão urgente. E isso, claro, deu o pontapé inicial numa verdadeira corrida mundial por alternativas mais limpas e sustentáveis. E essa urgência é bem real. Um relatório da Deloitte, por exemplo, resume a situação perfeitamente. A demanda por energia limpa já está passando a oferta. Ou seja, a discussão não é mais se a gente precisa de renováveis, mas sim o quão rápido a gente consegue colocar elas em prática para fechar essa conta. E bem no centro dessa corrida toda, dois protagonistas se destacam: a energia solar e a eólica. Elas são hoje a nossa melhor aposta para diminuir a dependência dos combustíveis fósseis e finalmente construir um sistema de energia que trabalhe a favor do planeta e não contra ele. Só que essa transição não é um caminho tão simples. As fontes renováveis trazem com elas um desafio que é da própria natureza delas, um verdadeiro calcanhar de Aquiles que precisa ser superado. É a chamada intermitência. Parece uma coisa óbvia, né? Mas essa é a base de todo o problema. Pensa bem. Diferente de uma usina tradicional, que a gente pode ligar e desligar quando precisa, a geração de energia solar e eólica depende totalmente de condições do tempo, que estão completamente fora do nosso controle. E essa imagem aqui deixa o contraste bem claro. De um lado, você tem fontes estáveis, como hidrelétricas e nucleares, com uma produção previsível. Do outro, as fontes variáveis, solar e eólica, que dependem do clima e acabam criando muita flutuação na rede. É justamente essa instabilidade que vira o grande desafio técnico da história. E essas flutuações, elas têm consequências bem práticas. Elas tornam o equilíbrio entre oferta e demanda uma tarefa bem difícil, o que deixa a rede menos confiável e exige sistemas de gerenciamento super sofisticados para evitar apagões ou, o contrário, o desperdício de energia. Então, como é que a gente resolve isso? Já que não dá para controlar o sol e o vento, o jeito é controlar como a gente reage a eles. E é exatamente aqui que a automação inteligente entra em cena, transformando as usinas de energia em sistemas quase vivos, sabe? Que respondem ao ambiente. O conceito de automação, na sua essência, é até bem simples. É usar tecnologia para fazer um trabalho de um jeito mais eficiente. Agora, no mundo da energia, isso quer dizer criar sistemas que conseguem se monitorar, se analisar e se ajustar sozinhos, em tempo real, para otimizar cada watt de energia que é gerado. E para fazer isso, a gente usa todo o arsenal da chamada Indústria 4.0. Os sensores são como os olhos e ouvidos, coletando dados de tudo, desde a velocidade do vento até a vibração de uma turbina. A internet das coisas é o sistema nervoso, conectando todas as partes. E a inteligência artificial? Bom, ela é o cérebro, que pega todos esses dados e toma as decisões mais inteligentes e preditivas. A grande virada de chave é essa aqui. A gente para de pensar em equipamentos parados, estáticos, e começa a falar de ecossistemas de energia dinâmicos, que se adaptam ativamente ao ambiente para tirar o máximo de eficiência possível. Ok, teoria é uma coisa, mas vamos ver como isso funciona na prática. Tem um projeto de pesquisa fascinante da UFMG que nos dá um exemplo perfeito de automação em pequena escala, mas com resultados gigantescos. Tudo começou com esse design. A ideia era bem clara: criar uma estrutura que não ficasse parada, mas que pudesse se mover em dois eixos, na horizontal e na vertical, para seguir o Sol, igualzinho a um girassol. E olha ele aí, o protótipo real do desenho no computador para um equipamento físico, funcionando, prontinho para testar a hipótese. Será que esse movimento ativo consegue capturar muito mais energia do que um painel parado? A beleza do mecanismo está na sua simplicidade. O sistema usa 4 sensores de luz. Se um lado recebe mais luz que o outro, o microcontrolador entende na hora que o painel está desalinhado. Aí ele comanda uns motorzinhos para ajustar o ângulo até que todos os sensores recebam a mesma quantidade de luz. Simples, elegante e incrivelmente eficaz.
E aqui a comparação visual. De um lado o método tradicional, um painel fixo que só fica na posição perfeita por um curto período do dia. Do outro, o sistema automatizado, que está sempre no ângulo ideal, seguindo ativamente a sua fonte de energia. A diferença é visível. E o resultado de toda essa engenharia? Um aumento de 19,24% na energia convertida. Pensa nisso, é quase 20% a mais de energia vindo do mesmíssimo painel, só porque ele começou a se mover de forma inteligente. Isso prova de uma vez por todas que a automação não é luxo, é uma ferramenta essencial para buscar eficiência. Esse aumento de quase 20% em um painelzinho só já é impressionante. Agora, imagine aplicar esse mesmo princípio de otimização inteligente não em um painel, mas em milhares deles, e também em turbinas eólicas gigantescas. O que será que acontece quando a gente escala essa inteligência? Nos parques eólicos, a automação é igualmente fundamental. As turbinas usam sensores para ajustar o ângulo das pás o tempo todo e para se virar e ficar sempre de frente para o vento. E assim como o cérebro de IA do nosso estudo de caso, o sistema de manutenção preditiva ficam de olho na saúde de cada peça para prever falhas antes que elas aconteçam e gerem um prejuízo enorme. Mas automatizar a geração é só metade da equação. Para uma rede ser estável de verdade, ela precisa de parceiros. Primeiro, o armazenamento de energia. Pensa em baterias gigantes que guardam o excesso de produção para usar quando o tempo não ajuda. Depois, a geração distribuída, que gera energia mais perto de onde ela é usada. E por fim, as micro-redes, que são redes locais que conseguem funcionar sozinhas, garantindo energia mesmo que a rede principal caia. E como se gerencia essa confusão toda? Com sistemas de supervisão e controle, os famosos SCDA. Pensa neles como a sala de controle central, o cérebro que conecta as fazendas solares, as eólicas, as baterias e a rede. É por ali que os operadores ou a própria IA monitoram e otimizam todo o fluxo de energia em tempo real. No fim das contas, a grande lição é que nenhuma tecnologia funciona sozinha. É a combinação, a sinergia entre a geração renovável, a automação inteligente e o armazenamento de energia que constrói o sistema forte e resiliente que a gente precisa para o nosso futuro. Então, a tecnologia já mostrou o caminho. Uma automação simples pode render 20% a mais de energia. A gente está conseguindo tornar o sol e o vento mais confiáveis do que nunca. A questão agora parece não ser mais técnica, mas sim de escala. O que será que falta para que essa revolução inteligente se torne de fato a nossa realidade energética no mundo todo?